Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade à disciplina de hidrogeologia, mais especificamente vamos falar sobre os processos de distribuição da água no solo e como esta água se encontra no nosso subsolo, né? Porque muitas das vezes quando a gente fala de prospecção de água subterrânea, de água que se encontra no subsolo, as pessoas têm uma ideia de que a água no subsolo ela se encontra em grandes bolsões similares a grandes cavernas subterrâneas. Isso pode acontecer em situações muito específicas, mas não é o que de fato ocorre, né? A água está disponível no solo a partir dos pequenos orifícios, né, que a gente chama de poros presentes no solo. Então, nós já vimos um slide, né, uma figura parecida com essa nas aulas anteriores, né, e basicamente a água vai estar disponível no solo através de três regiões que nós chamamos aqui de três zonas, né, como vocês podem ver aqui. Nós temos a chamada zona de aeração, e como o próprio nome diz, né, essa zona de aeração é caracterizada pela presença de ar. Então, neste caso, na chamada zona de aeração, o solo está numa condição que nós dizemos não saturada. E esta zona não saturada, nós geralmente dividimos ela, né, em duas zonas, né, de grande uso, né, que seria aí, no caso, a zona capilar, que aqui está com o termo franja capilar, e a chamada zona vadosa, né, ou zona intermediária, né, ou zona de vazios. Então, vocês podem encontrar também esse termo, zona vadosa, que aí pode ser dividida, como vocês podem observar, né, em outras duas regiões, que seria a zona de água do solo, como vocês podem ver, é a fina camada superficial, onde a água é utilizada principalmente pelas raízes superficiais do solo. Então, enquanto estiver tocando, né, as raízes estiverem tocando, né, utilizando essa água, nós chamamos essa área de zona de água do solo. E entre a franja capilar e a zona de água do solo, nós chamamos, né, de zona intermediária. Abaixo da zona de aeração, onde nós temos ar presente no solo, nós temos, né, aqui como vocês podem ver nessa linha tracejada, a presença do nível d'água. Como que eu sei que aqui está passando o nível d'água? Geralmente nós utilizamos este símbolo aqui, ó, este triângulo invertido, para indicar que nesta profundidade está presente o nível d'água. Abaixo do nível d'água, todos os poros do solo, eles estão preenchidos com água. E a partir daí nós utilizamos a expressão de zona saturada, ou como está aqui no slide, de zona de saturação, certo? Então, nós temos três grandes zonas que estão aqui disponíveis para vocês, que é a zona capilar, né, que aqui eu chamei de franja capilar, né, seria essa pequena área que aqui está disponível, né? Nós temos a zona intermediária, né, que vai da franja capilar. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor. A zona intermediária vai aqui da franja capilar até a zona de água do solo. Então, esta seria a nossa zona intermediária. Aqui nós temos a zona capilar. E logo abaixo nós temos a zona subterrânea, né, ou zona de saturação. Então, nós temos zona capilar, aí está o conceito que é a zona capilar, a zona intermediária, entre os limites de ascensão capilar e o limite de alcance das raízes, que lá na figura anterior nós chamamos de zona de água do solo, né? E temos logo abaixo a zona de saturação. Então, nós temos essas três grandes áreas que constituem o que nós chamamos lá na figura anterior de zona de aeração, né? Como nós vimos, uma área, né, uma zona, desculpem, de uma região não saturada. Bom, e uma pergunta, né, que todo mundo faz, né, geralmente quando vê essa figura é: qual que é a diferença entre a franja capilar e a zona saturada? Porque vejam só, aqui na zona saturada nós estamos com todos os poros, né, a partir desse triângulo, como eu disse para você, daqui para baixo,
todos os poros estão preenchidos com água, ou seja, nós estamos numa condição saturada. E logo acima nós temos essa pequena faixa que é a nossa franja capilar. E a pergunta é, qual que é a condição da água na franja capilar? Ela está saturada ou não saturada? Na franja capilar, a condição que nós encontramos é uma condição saturada, pessoal. Todos os poros na franja capilar estão em uma condição saturada. Então, por que nós fazemos essa distinção entre franja capilar e zona saturada? Para isso, eu preciso explicar para vocês o que é, né, o fenômeno da capilaridade dos solos. E para isso nós vamos ter que fazer uma pequena revisão aqui de conceitos de física. Bom, nós temos que entender, né, que para entender a capilaridade, nós temos que entender sobre os conceitos de tensão entre substâncias em um mesmo estado físico e substâncias em estados físicos distintos. Quando nós temos uma substância, né, em um mesmo estado físico, nós temos o que é chamado de coesão. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as partículas líquidas, no nosso caso aqui, vamos pensar que seja a água, o que ocorre entre as partículas líquidas, nós chamamos de coesão. Ao passo que partículas em estados físicos diferentes, nós temos o que é chamado de adesão. Por exemplo, as partículas físicas do solo, aqui os grãos do solo, desculpa, estão no estado sólido. Então, vamos colocar aqui os grãos do solo simbolizados pela letra G. E a água no estado líquido. Então, a água, ela se adere na superfície dos grãos do solo. Então, o que ocorre entre água e grãos do solo é adesão. O que ocorre entre partículas do solo ou partículas do líquido é coesão, certo? Então, este é o primeiro ponto. Bom, e o que acontece então, pessoal? Acontece que quando nós temos, né, substâncias diferentes em um mesmo meio, nós vamos ter, né, situações diferentes de adesão e coesão. Para explicar isso para vocês, vamos utilizar, né, esse desenho da esquerda aqui, que está mostrando um recipiente, não é, com um determinado líquido, no caso, vamos supor que seja água, por causa da presença do nível d'água. Então, por exemplo, vamos pegar um ponto, né, uma molécula de água aqui, e o que vocês estão vendo nesse ponto? A molécula que está aqui neste ponto, vejam, ela está submetida às mesmas forças em todas as direções. Como ela está rodeada de partículas de água, aqui nós temos o fenômeno de quem? Da coesão. Ao passo que a partícula que está na superfície, vejam só, ela está submetida, né, na sua parte inferior às moléculas de água, mas na sua parte superior nós temos o quê? Partículas gasosas, no caso, o ar. Então nós temos aqui uma interação líquido-gás. Então nós temos aqui agora um fenômeno de adesão, no caso. Isso sem contar o que? Nós temos ainda, né, o fenômeno da adesão com a parede do recipiente, que está no estado sólido. E vejam o que acontece. Como nós temos, né, esta diferença, né, de forças que nós chamamos aqui de tensão superficial, e isso é muito característico na água, isso promove o quê? Uma curvatura na superfície do líquido, principalmente, né, a gente consegue ver isso muito bem diagnosticado quando pegamos tubos de menor diâmetro. Nós verificamos que essa curvatura ela é mais pronunciada. Esse fenômeno de curvatura é característico da tensão superficial da água, mostrando que a adesão e a coesão são diferentes. E aqui nós temos dois pontos que necessitam de consideração. Quando o sistema, né, a gente observa muito isso em provetas de vidro com água, questões desse tipo,
quando nós temos um sistema água-vidro em que a adesão ela é maior que a coesão, né, o menisco ele é chamado côncavo, como vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, a água parece subir um pouco na lateral do tubo, mostrando que a adesão é maior do que a coesão. E o contrário acontece? Acontece. Né? Por exemplo, o mercúrio, quando em um sistema capilar, ele forma, né, um menisco convexo, pois, né, a coesão entre as moléculas de mercúrio ela é muito maior do que a adesão entre a molécula de mercúrio e a partícula de. Então, é isso que acontece, né? Simplesmente um efeito de tensão superficial que forma este menisco. Bom, e aí o que é interessante? O interessante da gente notar é que, como a gente tem a formação deste menisco, né, vejam que esse menisco ele é formado pelo que a gente chama, né, de uma pressão dita, né, negativa, ou em alguns casos o que é chamado também de pressão de sucção, né? Vocês podem encontrar esse nome também. Bom, e o que acontece na prática? Bom, se a gente pegar, né, um tubo, né, de água, né, vamos pegar aqui um recipiente de água, como vocês estão vendo nessa figura, né, um recipiente, e colocarmos, né, um vidro, né, um tubo de pequeno diâmetro em contato com este recipiente com água, nós vamos verificar, né, esse tubo aqui chamado de capilar, que a água ela vai entrar no tubo. Porque a adesão entre a parede do tubo e o líquido é maior do que a coesão e o líquido. Então a gente chama a quantidade de água que entra no tubo de altura capilar ou altura de ascensão capilar. Isto é um processo perfeitamente natural. E como vocês podem ver, isso é ocasionado por um processo chamado de pressão negativa. Então, olha só, se a gente considerar aqui, ó, esse material aqui, né, na superfície do terreno, na superfície livre, vejam que ele está submetido à pressão atmosférica. Então, se a gente colocar aqui, né, do lado direito um gráfico de pressão, né, essa linha vertical aqui simboliza justamente a pressão atmosférica, né, variando com quem? Com a profundidade aqui. Então, se a gente colocar aqui, isso aqui seria a nossa profundidade H. Então, veja que nesse ponto, né, a pressão atmosférica, a nossa pressão nesse ponto equivale à pressão atmosférica. Quando nós aprofundamos, ou mergulhamos, vamos dizer assim, até este ponto aqui, o que acontece? Nós temos um aumento de pressão, que é proveniente da pressão atmosférica, mais o que? A profundidade H multiplicado pela densidade específica da água. Ou seja, é a pressão atmosférica, né, se eu quiser calcular neste ponto aqui, pressão atmosférica mais o peso da coluna de líquido que está acima do ponto. Então, a pressão aqui neste ponto, vejam, né, pelo símbolo positivo, que ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, neste ponto seria, né, a pressão atmosférica mais o quê? Isso aqui, né? A altura do líquido mais vezes a densidade do líquido. Na verdade, é o peso da coluna de água que está acima desse ponto. Bom, professor, e acima, então, se eu quiser pegar este ponto aqui, né? Vejam que aqui agora, né, a água subiu por um processo de pressão negativa, né? Ou seja, a pressão acima de qualquer ponto aqui, ó, ela é menor que a pressão atmosférica. A gente chama de pressão negativa porque ela é menor que a pressão atmosférica. E da mesma forma, como que é calculado aqui? Bom, esse ponto aqui seria, então, desculpem aqui, deixa eu voltar. Seria, então, né, deixa eu apagar aqui. Seria aqui a pressão atmosférica menos a altura, que subiu aqui, a altura de acessão capilar, vezes a densidade do líquido, que no caso é a água. E aqui nós temos o que? Como é menos, porque subiu, nós vamos ter um valor menor, e isso é chamado de pressão negativa. Tá? É isso que acontece no tubo, e é isso que acontece no solo também. Né?
Imaginem que aqui, ó, ao invés de ter um recipiente com água, esse aqui vai ser o nosso NA do solo. E esses pequenos tubos nada mais são do que os vazios do solo interconectados. Porém, os vazios do solo são muito pequenos. Então, a água ela vai subir mais, porque a tensão superficial vai ser maior. Então, olha o que acontece aqui, pessoal. O que acontece é justamente o que vocês estão observando nesta figura aqui, ó. Quanto menor for o tubo, nesse caso, vamos imaginar que seja um tubo de vidro, maior será quem? A altura na qual a água vai subir neste tubo. Então, veja, aqui nós temos um tubo de maior diâmetro e aqui um tubo de pequeno diâmetro. Vejam que a quantidade de água que sobe, a quantidade de ascensão capilar, da altura de ascensão capilar, ela vai ser muito grande. E olha para vocês verem a comparação aqui, ó, nesta pequena equação. Quanto, né, maior, na verdade, vamos pensar assim, quanto menor for o diâmetro do tubo capilar, o que acontece com a ascensão? Maior ela será. Então, só para vocês terem uma ideia, olha que considerando o tubo capilar de vidro, né, com uma temperatura constante, né, porque a temperatura tem que ser considerada constante? Porque a temperatura muda as propriedades da água, como viscosidade. Se a gente considerar a temperatura de 20 graus e um diâmetro de um tubo de vidro de 1 milímetro, a água irá subir 3 centímetros. E se a gente dividir isso por 10, ou seja, num diâmetro de 0,1 milímetros, a água vai subir 30 centímetros. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor for o tubo de ascensão capilar, mais a água vai subir no solo. Em resumo, pessoal, se eu pegar essa figura aqui, quer dizer o quê? Quanto mais fino for o solo, quanto menor for os poros do solo, maior, né, mais espessa será esta franja capilar aqui. Mais a água vai subir no solo. Por isso que a gente faz esta distinção. E essa água, pessoal, ela sobe por esse mecanismo aqui de retenção superficial que a gente chama de sucção, que é o mesmo que é responsável pela formação, né, dos castelos de areia na praia, né, em que nós obedecemos a areia para fazer estruturas como essa aqui. Então, a capilaridade em solos ela é muito importante. Então, só para recapitular, a água, quando está na franja capilar, ela está sim saturada. Todos os poros eles estão preenchidos por água, tá? E aí, né, a gente tem, né, a água estocada no solo, porém nós temos várias classificações dos reservatórios de água. Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviu falar da terminologia aquífero, mas saibam que nós temos outras nomenclaturas. Nós temos os aquífugos, que são o quê? Formações rochosas que não armazenam água e também não transmitem água. Nós vamos ver que há uma diferenciação aí. Não adianta eu ter uma rocha que estoca água, que armazena, mas que não transmite água. Então, nós temos o aquífero, que é aquele que não armazena água e nem transmite água. Isso está de acordo com a sua formação geológica. Nós temos o aquiclude, que ele armazena água, mas ele não consegue transmitir em condições normais, apenas em condições específicas, principalmente de pressão disponível. Nós temos, né, o aquitado, que armazena água, mas transmite lentamente. Muitas das vezes ele armazena grandes quantidades de água, mas como ele transmite lentamente, ele também recarrega lentamente. Então, pode ser um problema posteriormente dos poços localizados em aquíferos virem a secar. E nós temos os ditos aquíferos, que são os mais importantes, os mais conhecidos, que são aqueles que, além de armazenar água, eles transmitem com quantidades suficientes para a produção. Então, eles não só transmitem, mas também eles recarregam com facilidade. E esses aquíferos, geralmente, eles são classificados com os chamados aquíferos livres, né, ou aquífero freático. O aquífero suspenso, que é uma particularidade de um aquífero livre, e o chamado aquífero confinado, ou, como pode dizer também, semi-confinado neste caso. Pegando essa figura aqui, a gente consegue ver a diferença entre vários tipos de aquífero.
Nós temos aqui no primeiro momento, né, o dito aquífero livre, como vocês podem ver aqui, ó, seria o chamado aquífero A. O aquífero A, como vocês podem ver, ele é um aquífero livre, porque não há camada de rocha confinante na superfície dela, que aqui nessa figura é representado por essa legenda aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer o aquífero livre, né, tendo assim, o aquífero livre, ele está submetido a quem? À pressão atmosférica. Então, o aquífero livre, né, ele não necessariamente ele é jorrante no caso. Então, vejam só aqui, por exemplo, ó, o poço 5, né, ele foi feito num aquífero livre. Onde que está o nível d'água do poço 5? Condizente com o nível do aquífero A, como vocês podem ver aqui, ó. Então, se a pessoa perfurar esse poço aqui, 5, onde que ele vai encontrar água? Nesta profundidade aqui, como vocês podem ver, certo? Então, este é o dito aquífero livre. Nós podemos ter o chamado aquífero suspenso. O aquífero suspenso é aquele que não necessariamente ele está no nível d'água, mas por alguma formação, alguma particularidade rochosa, como aqui nesse caso, nós temos um pequeno bolsão de água retido. Tá? Esse é o nosso aquífero suspenso. Tá? E nós podemos ter, né, o chamado aquífero confinado, aquele em que a água está estocada entre duas camadas de rocha, tá, pessoal? Então, por exemplo, o aquífero B e o aquífero C são aquíferos confinados. No aquífero C, observem aqui, ó, ele está entre duas camadas de rocha confinante. Tá? Ah, professor, e como que ocorre aqui, né, a recarga de um aquífero confinado? Então, como o aquífero é confinado, é muito importante o quê? As ditas, né, áreas de recarga, como estão aqui. Então, vejam que a área de recarga aqui ela não é confinada. Então, a água da chuva infiltra e vai o quê? Recompor esta camada de água. Falando de aquíferos confinados, tá? Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Né? Todas as vezes que nós falamos de poço, de aquífero livre, aquífero confinado, a maioria entende que os aquíferos confinados são aquíferos que produzem poços ditos artesianos. O poço artesiano é o chamado poço que jorrante. O poço jorrante, né, aquele em que a energia da água, né, ela está maior do que a pressão atmosférica. E onde que as pessoas geralmente erram? Acreditando que qualquer poço de aquífero confinado, né, ele seja um poço artesiano ou que seja um poço jorrante. E, na verdade, né, isso não é. Né? Na maioria das vezes, isso não acontece. Isso vai depender, né, da pressão atmosférica aqui no terreno, né, e da pressão da água na camada sobrejacente. Então, vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Na superfície aqui do terreno, nós temos, né, a atuação da, vou puxar aqui uma setinha, pressão atmosférica. Como nós vimos, o aquífero A é um aquífero livre, então ele está submetido à pressão atmosférica, certo? Bom, então se a gente pegar aqui o poço 5, como eu mostrei para vocês, está aqui, né, o nível d'água dele. Vamos pegar aqui ó, os poços 1 e 2, vamos pegar 1, 2 e 4, que estão no aquífero B, que é um aquífero confinado. Vejam que aqui ó, nós temos a linha potenciométrica, que é a linha de pressão do ponto B. E reparem que a linha de pressão ela sai deste ponto e vai diminuindo em direção ao oceano. Porque aqui é o ponto de maior energia, assim como a água superficial, a água subterrânea também flui para o mar, do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Por isso que tem esse decaimento. A questão do poço ser jorrante ou não vai depender da pressão que está atuando sobre a camada B e do nível potenciométrico aqui na, no terreno. Então, quando que o poço vai ser jorrante? Quando a pressão aqui interna for maior do que a pressão atmosférica. Nosso poço será
jorrante ou artesiano. E, além disso, depende do nível potenciométrico aqui. Porque, olha só, o poço 1, né, se eu furar aqui neste ponto aqui, né, representado pelo poço 1, onde que está meu nível de energia? Meu nível de energia ele está aqui. Né? Então, até onde que a água vai subir? A água vai subir até aqui. Se eu furar o poço aqui, vejam que o meu nível do terreno está acima. O poço não vai ser jorrante, porque a água só vai subir até aqui. Vejam que é um poço que está com uma pressão atmosférica, uma pressão maior do que a pressão atmosférica, por quê? A água vai subir no tubo além do nível freático aqui, ó, do aquífero A. Demonstrando que a pressão aqui neste ponto, ó, vou puxar uma seta, ela é maior que a pressão atmosférica. Mas o poço não é jorrante. Tá? Não jorra água aqui na superfície. Isso não acontece. Agora, olha o poço número 2, tá? Poço número 2, o terreno teve uma leve depressão. Olha onde que está a superfície, né? A superfície do terreno está aqui. E a cota de energia, a cota piezométrica, está onde? Está aqui. Então, se eu furar um poço aqui, até onde que a água vai subir? A água vai subir por todo o poço e ainda vai subir mais essa altura, porque é aqui que está o nível de energia. Então, nesse caso aqui também, a pressão é maior do que a pressão atmosférica e o poço é o quê? Jorrante. Okay? A mesma coisa do ponto 1 acontece aqui no ponto 4. Ó. Por causa do nível do terreno, a pressão ainda é maior que a pressão atmosférica, mas o poço não é jorrante. Então, em resumo, não é porque o aquífero é confinado que o poço é jorrante. O que ele apresenta, o que a gente chama de artesianismo, certo? Ainda falando dos reservatórios de água, nós temos aqui as explicações do que são os aquíferos livres, os aquíferos confinados, que recebem também uma classificação de aquífero confinado drenante e não drenante. Essa questão do aquífero confinado ser drenante ou não drenante está simplesmente relacionado se a rocha ela apresenta impermeabilidade durante toda a sua extensão ou se ela apresenta algumas drenâncias, como vocês podem ver aqui. Então, vejam, por exemplo, o aquífero C. O aquífero C ele está confinado, mas em um determinado trecho a rocha apresenta porosidade, então pode ser que ocorra tanto a entrada de água ou a saída aqui. Então essa presença de drenança configura este aquífero como um aquífero confinado que dito drenante. A mesma coisa com o aquífero B. Devido a essa presença dessa camada drenante, ele também é um aquífero drenante. Se não ocorresse essa camada de drenância aqui, isso aqui fosse tudo fechado e rachurado, seria um aquífero confinado não drenante. E aí, provavelmente, toda a recarga dele viria única e exclusivamente desse ponto aqui, tornando mais difícil a recarga dessa camada subterrânea. Então, aqui nesse slide, nós temos a diferenciação e conceituação do que é o aquífero livre, o confinado não drenante e o confinado drenante. Depois vocês pausem o vídeo e deem uma lida do que significa cada um destes conceitos que eu acabei de explicar anteriormente. Bom, e a água, pessoal, ela está ali disponível no solo, e como eu disse, ela vai estar aonde? Ela vai estar nos vazios do solo. Esses vazios do solo, eles podem estar preenchidos, melhor, na verdade, distribuídos de formas diferentes. Pode ser o que nós chamamos de uma porosidade intergranular, que seriam os vazios entre os grãos do solo. Pode ser uma porosidade aí até de rocha, a água presente nas fraturas das rochas, ou mesmo a água presente devido à dissolução da própria rocha, o que acontece muito em rochas carbonatadas como o calcário. A presença da água, o fluxo vai dissolvendo, diluindo a rocha e vai aumentando os espaços vazios e formando aí grandes bolsões de água em profundidade. E isso faz também uma distinção entre os tipos de aquífero. Por exemplo, nós podemos ter um aquífero livre dito poroso,
que é aquele que apresenta porosidade intergranular. Um aquífero confinado fissural, né, ou seja, é um aquífero em que a rocha está presente em fissuras da rocha ou do próprio solo, e um aquífero kárstico que está relacionado à formação de rochas carbonatadas pelo processo de dissolução, certo? Nós temos aí esses reservatórios, né? Quando a gente tem, por exemplo, porosidade granular, a água subterrânea geralmente está associada aí a camadas, principalmente de rochas derivadas de areia e cascalho, aí os arenitos, né? Rochas com grande porosidade granular que estocam grande quantidade de água no interior. As porosidades fissurais, né? Vejo aqui maciços rochosos com presença de grandes fraturas aqui que podem ser utilizadas para estocar água. Nesse caso, não tem imagem subterrânea, mas estou utilizando uma imagem superficial para mostrar que isto acontece também em profundidade. Tá certo? E basicamente o que nós encontramos, né, são coisas desse tipo, né, quando a gente vai perfurar poços. Na figura de cima, nós temos um esquema demonstrando, né, os aquíferos livres e suspensos. Né? Vejam que aqui a pressão de atuação é a pressão atmosférica. Basicamente, eu vou perfurar o poço até interceptar o nível d'água. Né? E aqui, né, quando eu fizer o poço nesse nível, eu vou descer a minha bomba e daqui eu vou retirar a água. No caso, se o aquífero for fissural, eu preciso que o poço intercepte o quê? Algumas dessas fissuras, como vocês estão vendo aqui. Então, o poço ele vai ter que atravessar uma fissura e desta fissura vai vir a água que vai abastecer o poço. E temos também, né, do lado aqui, um aquífero com porosidade intergranular, né, e kárstica, no caso. Vocês estão vendo aqui a presença, né, de um fluxo que acaba dissolvendo a rocha de origem, formando um grande bolsão de água, como vocês podem ver. Então, nós temos essas três classificações de aquífero quanto à porosidade. Bom, e aí trabalhando com conceitos, né, e fórmulas. Né? No vídeo anterior, nós vimos algumas propriedades importantes da infiltração. Nós falamos de porosidade. E agora vem o conceito de porosidade mais interessante. Né? Essa porosidade aqui, né, ficou faltando o nome dela, na verdade, é a chamada porosidade efetiva. Né? No vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, nós falamos apenas do parâmetro porosidade N. Aqui nós vamos falar do NE, que é a porosidade efetiva. A porosidade, em si só, né, o N, indica a quantidade de vazios do solo em função do volume total do solo. A porosidade efetiva, ela já indica a quantidade de poros interconectados. Por que isso é importante para a água subterrânea? Porque a água só vai fluir se os poros estiverem interconectados. Por exemplo, se eu tiver poros assim, né, nessa figura aqui, na verdade, vejam que eu estou colocando aqui partículas, né? A água pode fazer qual caminho? Pode fazer esse caminho aqui, né? Pode fazer este caminho aqui, porque os poros eles estão conectados. Ao passo que, se, né, a água, as partículas estiverem assim, né, para onde que vai a água neste caso? Ela não vai para lugar nenhum, ela vai ficar retida aqui. Então, a porosidade efetiva indica, né, o volume de poros interconectados neste caso, e é muito importante para os fluxos de água subterrânea. Então, a porosidade efetiva é um ajuste da porosidade total. É o volume de poros interconectados dividido pelo volume total do solo, multiplicado por 100. Ou seja, ele é expresso em porcentagem. Além disso, nós temos a chamada vazão específica, ou do inglês Specific Yield, né, que recebe a sigla, né, em muitos livros brasileiros utilizam ainda a vazão específica como sendo SY. Ela expressa a percentagem de água transmitida por gravidade em relação ao volume total. Já vou explicar isso em um slide. Por exemplo, né, se a gente tiver água em um determinado recipiente,
qual que é a quantidade de água que vai sair com o tempo única e exclusivamente pela ação da gravidade? Vocês estão vendo aqui que nesse recipiente, ó, eu coloquei uma quantidade de água que vai até o nível amarelo, e depois de um certo tempo, né, eu abri a torneira aqui e saiu apenas essa quantidade de água, sendo o nível final azul. Essa vazão nessa quantidade de água por tempo, pode ser em litros por segundo, é a minha vazão específica. Bom, eu sei que não ficou claro, mas vou utilizar esse exemplo aqui para mostrar para vocês. Suponhamos aí, né, que eu tenha um recipiente e eu completei este recipiente com areia. Esse recipiente com areia, né, para eu encher ele até essa área que vocês estão vendo aqui, eu gastei 4 litros de areia. Ou seja, eu estou trabalhando em termos de volume. Não é? Então, coloquei 4 litros de areia. Aí, o que eu fiz? Né? Eu fechei essa torneirinha que estava aqui embaixo e coloquei a água aqui até o nível d'água coincidir com o topo da camada de areia. E vi que eu gastei o quê? Gastei 1 litro de água, né, para completar isso aqui. Aí o que eu fiz depois que eu enchi? Né? Eu peguei esse 1 litro de água, né, que estava aqui dentro, né, estava aqui o recipiente com os 4 litros de areia e 1 litro de água, peguei a torneira que estava fechada e abri a torneira. Vejam que a torneira está bem na base, então não tem nenhuma água aqui no fundo do balde. Abri a torneira, começou a sair água. Na hora que a água saiu, né, por curiosidade, não saiu o mesmo 1 litro de água, né, que eu coloquei na areia. Saiu o quê? 0,88 litros. Ou seja, esse 0,88 litros é o quê? É a minha vazão específica SY. Por quê? Voltando aqui, ó, é a quantidade de água que foi transmitida por quem? Por gravidade. O restante da água, né? Os outros 0,12 litros aqui. Os outros 0,12 litros, né? O que aconteceu com eles? Eles ainda estão aqui, porque o próprio solo reteve essa água num processo semelhante a quem? A sucção, né? Que nós chamamos de capilaridade. Certo? Então, a vazão específica, ela vai demonstrar, por exemplo, se a vazão for muito grande, essa vazão específica, quer dizer que o solo consegue transmitir grandes volumes de água. Isso vai ser muito bom quando a gente for trabalhar com as capacidades de produção dos poços. É muito comum a gente ver, né, em trabalhos, o pessoal associando a vazão específica, né, como sendo um sinônimo da porosidade efetiva, tá? Mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Se a gente trabalhar com areia, isso vale perfeitamente, né? Podemos associar a vazão específica com a porosidade efetiva, desculpa, eu falei porosidade específica, porosidade efetiva. Mas, se a gente considerar, por exemplo, um solo argiloso, isso não é verdade. Os solos argilosos, né, eles têm uma estrutura lamelar e muitas das vezes as partículas se agregam formando as chamadas zonas mortas. Como vocês podem ver, né, o que acontece muito nas argilas é a formação de pequenos canais, ó, em que a água não flui, que eu estou marcando aqui de vermelho. Esses espaços a gente chama de zona morta. É um vazio, é uma porosidade, né? Vou colocar aqui, é uma zona morta, é um vazio, né? É uma porosidade, mas que não está interconectada. Então, neste caso, a vazão específica, ela não é, né, a nossa porosidade efetiva. Então, até coloquei aqui uma descrição. Em alguns meios, como por exemplo solos argilosos, a porosidade efetiva não pode ser considerada igual à vazão específica, pois parte da água está retida numa zona que não se movimenta. Então, nesse caso, a porosidade é diferente aqui, tá? Deixa eu só cortar. A porosidade efetiva, ela é muito menor do que a vazão específica nesse caso. Essa porosidade não é interconectada, tá? Mas a água vai fluir por um caminho preferencial.
Bom, aí vocês me perguntam, né? E essa água, então, que ficou retida no balde de areia? Nós chamamos, né? Como nós chamamos isso aqui? De vazão específica, SY, esse aqui será o que? A nossa retenção específica, que eu vou chamar de SR.